Na polícia e assustou quem viveu o drama. Nós estranhamos muito essa ocorrência, fizemos diversas perguntas ao estudante, mas ele sempre foi firme e nos relatou todo o ocorrido. Praia Grande, litoral paulista. Um rapaz de 21 anos foi estuprado. Segundo a vítima, o crime foi cometido por uma mulher. Datena, o jovem desceu aqui no ponto de ônibus e estava a caminho da casa dele, quando de repente uma mulher o agarrou. Loira, estatura média, aproximadamente uns 30 anos. Ela exigiu que ele tivesse relação sexual com ela, mas o rapaz conseguiu se desvencilhar por muito pouco. E a mulher, então, conseguiu arrastá-lo para uma rua bem perto. E ali obrigou que o jovem fizesse tudo que ela queria. O estudante, com medo, acabou cedendo aos desejos da mulher. E o ato se consumou na rua, segundo informações do estudante, se consumou ali na rua, atrás de um veículo. A vítima foi atacada na Avenida Presidente Kennedy, às 11h30 da noite. A estupradora estava a pé e bem vestida. O estudante, com medo, não quis gravar entrevista. Ele apenas disse que ela estava um pouco embriagada, era loira, estatura mediana. A polícia procura por câmeras de segurança no local para conseguir identificar a mulher. A vítima foi encaminhada para o Hospital Irmã Dulce, onde tomou o coquetel de medicamentos. Nós estamos puxando todas as imagens para realmente desvendar este caso, uma vez que é uma ocorrência policial muito rara, porque a função erétil masculina ela não se aperfeiçoa sob certas condições, inclusive sob ameaça. Hoje nós falaremos de mulheres estupradoras. E é isso mesmo que você ouviu. Normalmente as mulheres é que são vítimas, mas hoje vamos falar de alguns casos de mulheres que estupraram. Tem casos violentos, tem casos de aliciamento. Enfim, você vai acompanhar aqui ao longo do vídeo e no final eu vou contar algo que depois que eu entendi que também é uma forma de abuso, é um caso meu. E aí acontece mesmo que o homem tem alguns tabus e ao longo da vida, eu acredito que ao longo dos séculos, vai se quebrando. Né? Um deles é esse, a respeito dessa questão do estupro. Enfim, vamos aos casos. Nos Estados Unidos, Massachusetts, eu sempre tenho dificuldade de falar esse nome, você tá ligado já? Homem preso com 26 mulheres por 15 dias. O rapaz em si, em depoimento, falou que era abusado 6 vezes ao dia e que não tinha nenhuma noite tranquilo. Quando começava a dormir, era acordado e elas iam revezando, principalmente durante a noite. A delegada Brittany Morrow disse que houve negligência no caso, porque era óbvio que ele não poderia ser colocado naquela cela, nem ao contrário, e enfim, e que de qualquer forma geraria algum transtorno para um ou para outro, e que, enfim, ela detonou geral e falou que houve negligência. Também nos Estados Unidos, esse que é a capa do nosso vídeo, a professora Alexandria Vera, pegou 10 anos de prisão por aliciar um aluno de 13 anos. E aí teve uma discussão enorme, porque além da pena ter sido de 10 anos, teve uma outra situação que acontece de forma muito comum lá fora, que eu vi que teve casos no Brasil, mas a maioria dos casos é lá de fora, né, lá dos Estados Unidos. E aí a polêmica foi, no primeiro momento a justiça se encontra do lado da mulher, só que em alguns casos ela é engravida. E aí a questão da pensão alimentícia, aí a lei muda de lado, né? Vai para o lado a vítima vira réu e o réu vira vítima. Mas eu entendi o sentido da coisa. E ainda no caso da professora, quando o aluno em si foi interrogado, ele disse que era consentido, que não era nada que ele estava fazendo forçado. Os pais disseram que sabiam e apoiavam a relação. Vários alunos testemunharam a favor da professora. Porém,
a justiça entendeu que isso é pedofilia e consiste em um estupro no sentido de aliciamento, e que para servir de exemplo é que foi dada uma pena tão severa. Quando eu digo tão severa é porque esses 10 anos não foi tipo decretado 10 anos. Primeiro ia ser decretado 30 anos. E aí quando ela confessou o crime, aí passou a ser 10 anos. Foi um acordo dela com a promotoria. Quando ele já tinha 21 anos, ficou sabendo que aquela relação proibida já tinha gerado um fruto, e este fruto já tinha 6 anos, e que ele já estava devendo, e com juros, todas as despesas, mais de 15 mil dólares, com despesas alimentícias, hospitalares, e 10% de juros por cada mês de atraso. Ou seja, ele já estava falido antes mesmo de começar a vida financeira. Se não pagasse, iria preso. E a própria justiça começou a se mexer para bloquear alguns bens e já recolher da fonte, né? E fez uma espécie de plano ali para que ele conseguisse pagar longas prestações, a sua pensão alimentícia. Lá na matéria no comecinho, você nota o quanto não há entendimento da coisa. Falar, a gente vai abrir uma outra linha de investigação porque o homem não consegue desenvolver a sua função erétil sob ameaça. Consegue. De fato, são poucos os que conseguem. De fato, pode acontecer involuntariamente, tá? E não ser uma coisa consentida. A maioria, sob pressão, vai descer a libido e automaticamente isso pode atrapalhar. Porém, por outro lado, a gente poderia fazer um vídeo inteiro aqui falando sobre essa questão da pressão, da dor, da ameaça e da excitação voltado a essas realidades. E quanto a isso, é possível sim, sobre forte adrenalina, acontecer a função erétil. E, como nós podemos notar, nem todos os casos, esses abusos aconteceram de uma forma a haver penetração, né? Tem alguns relatos diferentes quanto a isso. 45% dos homens até hoje que abriram algum tipo de queixa estavam lesionados, com lesões na garganta, olho roxo, ossos quebrados, e foram, a maioria dos casos, ameaçados com facas ou com armas de fogo. Então, quer dizer, aí assim, agora que eu já estou explicando, realmente eu sei que a coisa é séria, que não é brincadeira e tal, e que produz efeitos muito graves, né? Até mesmo com relação a uma impotência temporária, os efeitos psicológicos que acontece, né? Durante um tempo ele fica, como acontece no caso da mulher, sem a vontade do ato, né? Fica traumatizado, que é outra questão do tabu, que é essa parte aí. E agora que você sabe que realmente eu sei que é uma coisa séria, a gente poderia até falar bem mais, tanto sobre um lado quanto sobre o outro. Cara, depois que eu tinha acabado de ver um vídeo de duas lutadoras. Eu vou até mostrar a cena, só vou tirar o áudio e mostrar a cena para vocês entenderem. Aí logo depois que eu vejo essa cena e sei que a maioria toma porrada para poder fazer as coisas com a mulher. Aí eu falei, mano, eu imaginei, sério mesmo, não tô de zoeira, eu imaginei essa mulher tipo, plau, entrando, as duas assim, entrando no quarto, falando, tira a roupa. Eu falei, calma aí, só não me machuca, tá ligado? E realmente isso passou na minha cabeça, mas a mulher, ela é sempre considerada o sexo frágil. De fato, ela deve ser defendida. Mas sexo frágil é quando ela quer. Porque se ela quer ser forte, ela é e pronto. Se ela quer ser pedreira, lutadora, caminhoneira, por ser a princípio atípico, mano, ela vai conseguir, ela consegue o que ela quer. A mulher tem mais poder na mão do que a maioria dos homens, entendeu?
é 80% do mercado de consumo, ou seja, ela manda no que vai acontecer no mercado, ela obriga, em alguns casos, como a gente viu, por violência, mas também na sua sensualidade, na sua docilidade, também obriga de outras formas o homem a fazer o que ela quer. E quando eu falo que é um tabu, porque a gente tem que entender que na maioria dos casos não vai haver um depoimento, né? Justamente por essa questão desse tabu. O homem vai preferir esconder o que aconteceu, né? Já vou abrir um parênteses aqui para contar logo o meu caso e voltar a falar de algumas coisinhas e o que me passou na minha cabeça, que aí eu vou explicar, eu vou mostrar que é sério, para vocês não acharem que eu estou ironizando do que passou na minha cabeça quando eu comecei a pesquisar mais profundamente. No meu caso aconteceu que uma amiga da minha mãe, não sei nem se eu comentei com ela, eu estava dormindo, eu estava no quarto, minha mãe estava na sala com a amiga dela. Só que aí eu devia ter uns 16, 17 anos. E a amiga dela é entre 25 e 26. E aí eu não sei por que cargas d'água minha mãe deu uma saída. Mas a menina ficou lá. E eu estava dormindo. Então, de qualquer forma, e por isso que eu disse que é uma espécie, porque tem que haver consentimento, né? E ela entrou no quarto e eu achei que eu estava sonhando, porque eu estava dormindo. E aí eu fui tocado. Se eu fui tocado, obviamente, é o que a gente estava falando agora há pouco. A função erétil masculina acontece até involuntariamente, quanto mais com algum tipo de estímulo, mesmo que mínimo, salvo exceções. E aí foi acontecendo, eu achei que estava sonhando, até porque é atípico, é algo atípico. Enfim, mas não foi com o meu consentimento, e de fato eu não queria que tivesse acontecido porque eu estava em um outro momento da minha vida. O bom assim, que eu não estava comprometido com ninguém e tal, então não fiquei tipo, sei lá, com a cabeça pesada. E a pessoa, tu explicar pra tua mulher que é uma pessoa, entrou no seu quarto, entende? E te tocou ou fez sexo oral em você. Então seria uma coisa difícil de explicar, explicar o inexplicável. Porém, às vezes isso acontece. E normalmente a mulher é vítima sim. Mas por outro lado, tem essa questão de que ocorre estes casos. Pesquisando mais profundamente eu vi que não é tão incomum assim. E, gente, é defender todo mundo. Ninguém pode ser obrigado a nada, né? Sobretudo nestas questões da sexualidade. E tudo isso aí é só uma pincelada do que a gente pode falar a respeito da questão do estupro, tanto do lado masculino quanto do lado feminino. Mas hoje, falando sobre as mulheres estupradoras, foi só uma pincelada. Eu falei mais dos casos, não falei tanto dos efeitos, tá? Se a gente pegar para falar dos efeitos, já dá para fazer um outro vídeo inteiro falando só sobre efeitos a curto prazo, efeitos a longo prazo, e aí você deixa a sugestão no comentário do que você acha a respeito, do que você pensa e as sugestões dos próximos vídeos, se você quer que eu volte a falar nesse assunto. Enfim, muito obrigado pela sua audiência. Meu nome é Richard de Nascimento, sou terapeuta, educador e empresário. Até o próximo vídeo.